Ou seja, chegamos na Antártida. Começa lá naquela história lá no Oriente, né, naquela caverna onde Isso. tinha um grupo que cuidava desse local, achando que eram deuses, e realmente, na visão deles, eram deuses Sim. pela capacidade. Existia realmente ali tipo uma ampola que tinha como uma tira comprida que tinha umas escrituras que pareciam ouro, um ouro, porque era muito parecido com ouro, pelo menos era a visão que eu tinha na época, né? E aquilo aquela escrita era tecnológica, tanto é que aquela tira se enrolava no braço, estava enrolado no braço de um dos seres, um pedaço dela, mas os restantes estavam nesse tubo. E também com essa coisa, os soldados que foram para a Antártida também conseguem saber o que é isso. Vamos lá para a Antártida contar um pouquinho. Eles levam levam dois monges, um mais novo e um senhor, que tinha todo o conhecimento daquela linguagem antiga, para tentar despertar os corpos que estavam nessa região da Antártida. Sim, eram muitos mais seres na Antártida do que esses Muito dois mais. que tinham lá nessa outra localidade. Isso. Lá na Antártida, na verdade, eles estão também para esses equipes, né, tecnológicas, porque dá para você perceber normalmente, você consegue entender que caiu um equipamento e esse equipamento foi aproveitado para conseguir mantê-los vivos durante muito tempo. E o que seria mais fácil para eles era colocar eles em suspensão. Então, quando eles foram para essa região levando esses dois monges, eles levaram esses tubos que tinham é como uma lâmina, não vou falar, é um tecido inteligente para você entender, que se acopla à pele da pessoa. Esse monge, ele sabia fazer essa leitura. Eles foram levados os dois, eles ficaram sentados numa região de frente onde tem essa estrutura que começa no centro, que é um principado, circular, e depois né? circular, vai começando como se fosse como é que fala, né? Patente, é quando principados, grão-ducados e assim, eles foram separados, Sim. até com os soldados que estão na ponta. É por patente mesmo, né? Então o comando no centro, e quanto menos você vai nesse grau militar, colocando assim na patente militar, mais na periferia você se encontra. Né? Chegaram naquele local, escolheram um desses soldados, abriram um desses esquifes e colocaram, quando abriram, tiraram toda essa coisa, tiraram esse gás que estava ali dentro e colocaram um equipamento que introduziram nesse ser, que se alguma coisa acontecesse contra eles, eles conseguiram explodir o ser. Então começaram a fazer aquela ladainha toda junto com aqueles dois monges e começaram a despertar esse ser. Quando esse ser desperta, ele imagina, o cara está há algumas milhares de anos dormindo, né, em suspensão, e vê aquele bando de rato ali mexendo com eles, ele acha assim... Programou para despertar numa certa situação, já hibernou, vamos colocar assim, com isso em mente, ou seja, quando eu despertar, é isso que vai estar acontecendo. E aí ele desperta e vê uma situação completamente diferente. Tanto é que quando ele levanta, ele não entende nada, que ele está meio atordoado. O processo dele foi se defender, porque pessoas estranhas, pequenas na frente dele, porque ele era grande, todos os outros eram menores, mesmo os mais altos. Você imagina que tinha gente ali dentro, tinha quase 1,90 m que estava ali junto também. E ele, com um único movimento dele, os que estavam vestidos ali mexendo na coisa, ele derrubou. E os caras estavam cantando. Aquilo começou a parecer que estava apertando eles e começou a queimar. Parece que o cara mexeu na mente, a tecnologia começou a queimar o braço desses monges. Esse ser pegou um equipamento que era grudado no corpo dele, que ninguém sabia o que era aquilo, que pareciam pequenas tubulações que passavam entre os punhos, e eles soltavam um negócio naquilo que não dá para descrever, é uma coisa que é indescritível, e aquilo tinha capacidade de roubar todo mundo. Tanto é que as pessoas que foram pegas por essa onda, essa energia, era como se elas ficassem secas na mesma hora, sabe? Parece que queimou, parece uma energia nuclear. A pessoa secou ali, a gente observando aquilo, nós nos assustamos com aquela tecnologia e falamos assim, imagina se acordam todos. Essa meia dúzia que está aqui acaba com todos que estão aqui nesse planeta. Como que a gente acabou